Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de função quadrática é o seguinte: faça o estudo de sinal de cada uma das funções de R em R definidas pelas seguintes leis. Fazer o estudo do sinal significa verificar os valores de y quando serão positivos ou negativos em função de x. No item A, y igual a menos 3x² menos 8x mais 3. Então, primeiro passo, para definir o sinal, vamos determinar as raízes. Então, primeiramente, vamos fazer o discriminante, b² menos 4ac. Calculando o discriminante, o b, coeficiente b menos 8 ao quadrado, menos 4, coeficiente a menos 3, coeficiente c 3. Então, menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes menos 3 vezes 3, 36. Então, somando, o discriminante será 100. Agora, vamos determinar as raízes, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, 2a. Então, menos b, o b é menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de 100, 2 que multiplica menos 3. Então, vamos ter como resultado negativo com negativo, então vai ficar o 8 vai ficar positivo, mais ou menos, extraindo a raiz quadrada de 100 é 10, dividido por menos 6. Então, a primeira raiz é 8 mais 10, 18, dividido por menos 6, é igual a menos 3. E a outra raiz, 8 menos 10, menos 2, dividido por menos 6, negativo com negativo fica positivo, 1/3. Então, são as duas raízes. Agora, vamos definir o sinal. Vamos fazer aqui o eixo x, marcar as duas raízes. A primeira raiz, menos 3, a segunda raiz, 1/3. Vamos verificar o coeficiente a, se é positivo ou negativo. O coeficiente a é negativo, então a concavidade da parábola virada para baixo. E agora vamos marcar os sinais. Então, o sinal é positivo quando x estiver entre menos 3 e 1/3, e negativo quando ele for menor que 3 ou maior que 1/3. Então, vamos escrever x menor que 3 ou x maior que 1/3, o sinal será negativo, y menor que 0. E o sinal será positivo quando x estiver entre menos 3 e 1/3, y positivo. Certo? Então, o sinal indica quando o valor de y será positivo ou será negativo. Agora, o item B, vamos determinar as raízes também, primeiramente. Então, colocando a fórmula, discriminante é igual a 1 ao quadrado, menos 4, coeficiente a é 4, coeficiente c, menos 5. Então, vamos ter aqui 1 mais 80. Então, discriminante é igual a 81. Agora, calculando as raízes, novamente aplicando a fórmula, menos o b é 1, mais ou menos, raiz quadrada de 81, 2 que multiplica 4. O valor de x será menos 1 mais 9, 8, dividido por 8 é igual a 1. Menos 1, menos 9, menos 10, dividido por 8, eu posso simplificar, eu vou ter como resultado menos 5/4. Então, são as duas raízes. O próximo passo é marcar o eixo x, marcar as duas raízes, verificar o coeficiente a, se é positivo ou negativo. O coeficiente a é positivo, então concavidade virada para cima. Agora, a primeira raiz, menos 5/4 e 1. Então, y será negativo quando estiver entre menos 5/4 e 1, e será positivo quando ele for menor que menos 5/4 e maior que 1. Então, vamos escrever x menor que 5/4 ou x maior que 1, eu terei y positivo. Quando x estiver entre menos 5/4 e 1, y será negativo. Agora, o item C, vamos primeiro calcular o discriminante, b ao quadrado menos 4ac, substituindo o valor, b é menos 6 ao quadrado, 4 multiplica 9 e multiplica 1. Então, vamos ter menos 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 9, 36 também. Então, o discriminante será igual a 0, teremos raiz única. Então, vamos calcular a raiz agora, b mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. Então, menos o b, coeficiente b menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 0, dividido por 2, multiplicado por 9. Então, será 6 positivo, mais ou menos 0, dividido por 18.
Então, só vamos ter uma raiz, que será 6 dividido por 18. Simplificando, nós vamos encontrar 1/3. Então, a raiz é 1/3. Vamos desenhar o eixo x. Vamos marcar a raiz, que a raiz é única, e verificar o coeficiente A. O coeficiente A é positivo, com cavidade virada para cima. E agora vamos marcar o sinal de y. Y será positivo para todo valor de x. Então, y positivo para qualquer x diferente de 1/3, que é a raiz. E não teremos y negativo. Não existe x pertencente aos reais, tal que y seja negativo. No item D, temos uma equação do segundo grau incompleta, então não precisamos calcular pela fórmula de Bhaskara. Podemos fazer o seguinte: menos x ao quadrado mais 2 é igual a 0. Menos x ao quadrado é igual a menos 2. Multiplicamos toda a equação por menos 1 para tornar a variável positiva. Então, x ao quadrado é igual a 2. Portanto, x será igual a raiz quadrada de 2 ou menos raiz quadrada de 2. Então, essas são as duas raízes. Vamos desenhar o eixo x, verificar o coeficiente A, se é positivo ou negativo. O coeficiente A é negativo. Marcamos as duas raízes e fazemos o esboço da parábola. Agora, vamos marcar o sinal de y. Então, y será positivo. X estiver entre menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. E y será negativo quando ele for menor que menos raiz quadrada de 2 ou maior que raiz quadrada de 2. Então, vamos escrever y positivo quando x estiver entre menos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. E ele será negativo quando x for menor que menos raiz quadrada de 2 ou x maior que raiz quadrada de 2. No item E, vamos determinar as raízes pela soma e produto, uma vez que o coeficiente A é igual a menos 1. Então, vamos determinar pela soma e produto. A soma da raiz 1 com a raiz 2 é dada pela fórmula menos b dividido por a. Coeficiente b é 2, coeficiente a é menos 1. Então, o resultado da soma das duas raízes é igual a 2. Agora, o produto das duas raízes, coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Coeficiente c é menos 1, coeficiente a também é menos 1. Então, será dois números em que o produto seja 1 e a soma seja 2. Então, as raízes são 1, esses dois números. Então, é raiz única, a raiz é igual a 1. Então, vamos fazer a representação. Eixo x, marcamos a raiz, verificamos o coeficiente a, se é positivo ou negativo, ele é negativo, com cavidade virada para baixo. E agora vamos colocar o sinal de y. O sinal de y será negativo para todo x diferente de 1. Escrevendo agora o sinal de y positivo, não existe x pertencente aos reais, que eu vá ter y positivo. Y negativo será para todo x pertencente aos reais, em que x seja diferente de 1. Agora, o item F, nós vamos determinar as raízes. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara novamente. Vamos calcular o discriminante, menos 1 ao quadrado, 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, vai ser 1 menos 4 vezes 3 vezes 4, 48. O discriminante será menos 47. O discriminante é negativo, então não existe raízes reais. Então, vamos representar agora o sinal de y, eixo x. Como não existe raiz, vamos verificar o coeficiente a. O coeficiente a ele é positivo. Agora, a pergunta que fica é: a parábola ficará acima do eixo x ou abaixo do eixo x? Então, vamos verificar o coeficiente c. O coeficiente c é positivo. Isso indica que a parábola fica acima do eixo x. Então, vamos desenhar a parábola e agora o sinal de y. Então, escrevendo, y será maior que 0, ou seja, positivo, para qualquer x pertencente aos reais. Não teremos sinal de y negativo, pois a parábola está acima do eixo x. Então, não existe x pertencente aos reais, tal que y seja negativo. No item G, temos uma equação do segundo grau incompleta, só temos o termo x ao quadrado. Então, portanto, quando temos essa situação, já sabemos que a raiz é igual a 0. Então, a raiz é 0, é raiz única. Então, já podemos fazer a representação do eixo x. O coeficiente a é positivo, ou seja, com cavidade virada para cima. Marcamos aqui a raiz 0, eixo x, e agora definimos o sinal de y. Então, y será positivo para todo x diferente de 0. Então, vamos escrever y positivo
para qualquer x diferente de zero e não teremos y negativo. Não existe x pertencente aos reais tal que o y seja negativo. Agora o item H é uma equação também do segundo grau incompleta. Então vamos fazer do seguinte modo, vamos igualar a zero, colocamos 4x em evidência e dentro do parênteses fica x mais 2. Vamos só conferir, 4x vezes x, 4x ao quadrado, e 4x vezes 2, 8x. Ok, então já sabemos que uma das raízes é zero. Agora vamos calcular a outra raiz, igualando dentro do parênteses a zero. X mais 2 é igual a zero, portanto x é igual a menos 2. Então a outra raiz é menos 2. Vamos fazer agora a representação, as duas raízes. Concavidade, vamos verificar coeficiente A positivo, então concavidade virada para cima, marcamos as raízes, menos 2 e 0, e agora verificamos o sinal de y. Então o sinal de y será negativo entre menos 2 e 0 e positivo nas demais situações. Então vamos escrever y positivo, ou seja, maior que 0, quando x for menor que menos 2 ou x maior que 0. E y será negativo quando x estiver entre menos 2 e 0. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.